minutos e no quadro de hoje a gente fala sobre chikungunya. Para conversar com a gente sobre isso, recebemos agora o Dr. Luciano Mourão, que é infectologista. Boa tarde, doutor Luciano. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Tarde Piauí. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, mais uma vez, ajudando a população a dirimir, tirar as dúvidas, né? São importantes aqui para a população poder saber o que fazer. Estamos vivendo aí um número muito elevado de casos de chikungunya. Doutor Luciano, chikungunya é uma doença que ainda deixa muitas dúvidas, porque em muito se assemelha à dengue, mas em muito também se diferencia. O que seria a chikungunya? É uma doença causada por vírus, que também é transmitida pelo mosquito da dengue, né? É verdade. Na realidade, elas são arboviroses, que são viroses transmitidas por artrópodos. No caso específico, a fêmea do mosquito Aedes aegypti. A transmissão é pela picada dessa fêmea e as pessoas, a princípio, apresentam sintomas muito parecidos. Dor no corpo, fraqueza, cansaço, febre, indisposição, às vezes náuseas, vômitos, diarreias e, como você bem colocou, existe a diferenciação dos sintomas mais específicos da chikungunya, que pode ter uma duração bem maior do que a dengue. Doutor, quais são os principais sintomas da chikungunya? Justamente para a gente poder diferenciar os sintomas da dengue com da chikungunya. Eles são parecidos, são os mesmos? Quais são os sintomas? São parecidos na realidade, mas é importante a gente salientar que a chikungunya pode ser dividida em 3 tipos, basicamente. A aguda ou febril, que é aquela que vai durar aí entre 5 e 14 dias, e os sintomas cessam. A subaguda, que pode durar até 3 meses, a pessoa vai ter sintoma durante esse período, e a que causa mais problemas, porque deixa sequelas por muito mais tempo, que é a chikungunya crônica. Esse caso, os sintomas podem durar por anos, e a pessoa vai ter aí muitas limitações, muitas vezes até causando prejuízos à questão laboral e financeira, envolvendo aí toda a família. Doutor Luciano, como é o tratamento da chikungunya e no que difere aí do tratamento da dengue? A gente já sabe que quando está com dengue tem alguns medicamentos que não devem ser ingeridos, não devem ser consumidos. No caso da chikungunya, é do mesmo jeito? É parecido, né? Então, como eu tinha dito, os sintomas iniciais são muito parecidos assim entre dengue e chikungunya. A pessoa, a princípio, ela vai ter febre, ela vai ter dor no corpo, dor retroocular, ou seja, no olho, fraqueza, cansaço, ela pode ter náusea e vômito, pode apresentar diarreia, pode apresentar o que nós chamamos de exantemas, né, que são aquelas lesões vermelhas na pele, com coceira, certo? E o que vai diferenciar realmente chikungunya são as dores nas articulações, que a população chama de junta. Doutor, a dor é ombro, por exemplo, na região do calcanhar, então ela especifica o local da dor, diferentemente de dengue. Dengue não. A dengue é uma mialgia, é uma dor em todo o corpo. O povo conhece a dengue como febre quebra-ossos, tá certo? Então, a chikungunya tem esse diferencial, que é a dor e o edema, o inchaço das articulações e uma dor muito intensa. Infelizmente, nós não temos um antiviral, ou seja, uma medicação específica para combater nenhum desses vírus. Então, o tratamento é de suporte e a gente usa o que chamamos de sintomáticos, que são os medicamentos que vão amenizar, combater os sintomas. Doutor, existe alguma condição pré-existente, alguma faixa etária específica em que a chikungunya ela ataca de uma forma mais forte, que ela se torna mais perigosa? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, com os extremos de idade, tá certo? Criança, por exemplo, em relação à sua imunidade, né? Ela não tem uma imunidade ainda formada, por isso que é tão importante a amamentação nos 6 primeiros meses, porque ela recebe anticorpos da mãe. E aí, nessa faixa etária,
juntamente com os idosos, tá? Que a imunidade também é um pouco debilitada, a gente tem um risco de complicações maiores. E nos idosos entra a questão da artrose, né? Aquele desgaste já comum das articulações, os ossos mais fragilizados, eles tendem a ter um quadro de dor bem maior. E é importante salientar que, apesar de boa parte dos casos, por exemplo, em torno de 30% não ter sintoma algum, e que a maioria terá sintomas que são controlados, né, adequadamente com acompanhamento médico e medicamento, alguns casos podem evoluir para a gravidade, tá certo? Acometendo, por exemplo, o sistema nervoso central, o cérebro, rins, coração e outros órgãos nobres. Então, nas crianças, por exemplo, é muito comum ter acometimento pulmonar e ter também acometimento neurológico. Pode acontecer encefalite, pode acontecer Guillain-Barré. Então, a gente tem que ter muito cuidado e ter um acompanhamento de perto por parte de um profissional de saúde. Portanto, é importante procurar, aos primeiros sintomas, procurar mesmo a atenção médica, procurar o hospital. Exatamente, minha amiga. A orientação é essa, evitar a automedicação, tá certo? Evitar procurar aí o Dr. Google, né, que as pessoas hoje procuram muito a internet para estar buscando informações, tipo de tratamento caseiro, tratamento farmacológico. Então, o profissional treinado, preparado, com expertise para fazer a conduta adequada e para evitar que ocorra gravidade do quadro é o profissional médico. Então, procurar o seu profissional de confiança, aquele que já acompanha o paciente, porque facilita. Se a pessoa já tiver uma doença de base, né, esse médico já saberá e ele pode, então, atuar de maneira mais célere, evitando aí quadros de complicação. Doutor, geralmente, quanto tempo dura a chikungunya no corpo se a pessoa fizer um tratamento ali, como o senhor disse, né, seguindo todas as normas, tendo o acompanhamento médico, quanto geralmente de tempo que dura a chikungunya no corpo? Veja bem, depois que o mosquito, né, a fêmea, introduz o patógeno, que é o vírus, no corpo do indivíduo, o surgimento de sintomas leva aí em torno de 2 a 5, 7 dias para começar a surgir, né, os vários sintomas. A partir do momento que eles surgem, a gente não tem como determinar qual o prazo. Por quê? Exatamente pela subdivisão que a gente colocou, né? Pode ser aguda, subaguda ou pode cronificar. O que é que vai mudar isso aí na realidade? É a relação parasita-hospedeiro. Então depende muito da imunidade da pessoa. Tem pessoa que fica totalmente assintomática e tem pessoa que infelizmente pode ir para a UTI e ir a óbito. Portanto, é importante ter cuidado. Eu quero que o senhor deixe aqui umas recomendações para quem está nos acompanhando, tanto quando sentir os primeiros sintomas e também os cuidados que deve ter para evitar a presença do mosquito em casa e evitar contrair a chikungunya. As medidas preventivas são muito simples. A mais importante é aquela que os meios de comunicação divulgam, que é não deixar a água parada, tá? É nessa água parada que a fêmea prolifera, coloca seus ovos e vai, então, aumentar o número de mosquitos transmissores. Isso é importante. Se você vive em área endêmica, que já tem casos, você tem que usar roupas longas e usar o repelente. Então, são as medidas preventivas mais importantes. Não temos vacina, infelizmente, e aos primeiros sinais e sintomas, uma boa hidratação, tomar muito líquido, repouso e procurar imediatamente o atendimento médico. Obrigada, doutor Luciano, pela sua disponibilidade, por contribuir aqui com a gente com Saúde e Vida. É um prazer participar, minha amiga. Estou sempre à disposição e parabenizo o programa pela iniciativa em estar aí tirando dúvidas, né, da população nesse momento aí em que é crescente o número de casos de chikungunya, de dengue também, e que muitas pessoas estão impossibilitadas de procurar o seu trabalho, de poder manter o sustento da sua família. Então, o programa está de parabéns e é dessa maneira que o nosso estado cresce e a população pode ter as informações devidas para ter o seu autocuidado. São 16 horas e 48 minutos e esse foi o Saúde e Vida de hoje.